Acordes dissonantes. Será que eles são bonitos mesmo? Toda vez que eu quiser botar a minha música mais bonita, eu preciso fazer um acorde dissonante? Ou existem acordes consonantes também bonitos? Qual é a diferença dessa dissonância e consonância entre os acordes, entre uma música? Então essa aula de hoje é muito legal. Eu vou falar sobre essa diferença e as possibilidades para vocês trabalharem com acordes mais bonitos e nem sempre dissonantes, né? Até os consonantes podem ser bonitos também. Então fica até o final da aula comigo aqui, pegue todos os detalhes e com certeza você vai aprender um pouco mais sobre dissonância hoje, né? Então vamos para a aula? Olá, músicos e musicistas! Eu sou o arranjador e professor Marconi, para quem não me conhece, bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical. Hoje nós vamos falar sobre dissonância e consonância. Gera uma grande dúvida entre os músicos, pensando que só acorde dissonante é um acorde bonito. Ou outra dúvida também que geralmente o pessoal tem muito é achar que acorde difícil é acorde dissonante. E nem sempre tem acorde consonante aí difícil de ser feito também. Então hoje eu vou tirar essas dúvidas, esclarecer isso aí para a gente tocar melhor e criar arranjos melhores em nossas músicas, né? Então vamos lá então para a aula, que a aula realmente vai estar muito interessante hoje e vamos falar sobre essa técnica aí que é de mexer com a dissonância, né, para melhorar a música. Antes de falarmos sobre dissonância e consonância, a gente precisa entender que lá no século VI, né, nos anos 570, 80, antes de Cristo, teve um físico grego, matemático, Pitágoras, que ele já começou a entender que a matemática tinha tudo a ver com a música e ele criou a série harmônica, né? Desenvolveu a série harmônica dentro do som ali, esticando uma corda, e acabou aparecendo aí os graus aí, partindo daí que a gente começa a entender o que é dissonância e consonância, né? Então eu tenho a série harmônica, então ela nada mais é que as notas, né, sobrepondo o som. Então essa série harmônica a gente tem os seguintes intervalos: a primeira nota, claro, né, a oitava, a quinta, a terça, a sétima menor, a nona, a 11ª aumentada, a 13ª e a sétima. Então, partindo dessa teoria de Pitágoras, aí, que ele até também acabou subdividindo a escala, né, as notas, e criando o sistema ocidental, que é o sistema de tonalidade, né, esquema de cromatismo, dó, dó sustenido, ré, e assim vai. E foi muito importante que a gente começou a desenvolver, fala a gente, o mundo, né, a população, e foi desenvolvendo os estudos e foi chegando em vários parâmetros de estudo que hoje a gente faz. Tá? Então a gente vai estudar um pouquinho essa consonância e dissonância aí, partindo dessa evolução aí da época lá de antes de Cristo, né? Como é que pode, né? Então vamos estudar. Então eu vou subdividir aqui a classe, né, da consonância e dissonância e vou dar alguns exemplos aqui para a gente poder melhorar a nossa música, é claro. Então a consonância, ela se divide em consonância perfeita e imperfeita. A perfeita, ela tem o uníssimo, né, que é a própria nota, né? Vou dar um exemplo aqui em dó, dó.
Só que eu estou fazendo oitava, né? Mas se eu fosse tocar com 2 instrumentos, cada pessoa fazendo a mesma nota é uníssono, né? Uníssono. Então está fazendo a mesma nota. A oitava dela também é uma consonância perfeita, né? Que é a própria nota oitavada. A quinta justa. A quarta justa também é considerada como consonância, é perfeita. E a quinta justa também. Olha só, Dó, a quarta justa, ó. O som fica muito aberto, assim, então é uma consonância, ó. E a grosso modo falando, fica um som bonito, né? Grosso modo falando. E a quinta, ó. Certo? E a consonância imperfeita, eu tenho uma terça maior, uma terça menor, um sexto grau maior e um sexto grau menor. Continua sendo uma consonância, mas ela começa já querendo partir para uma dissonância, mas ainda continua dentro dessa região aí de consonância, só que é imperfeita. Então vamos lá, terça maior eu tenho Dó, aqui ó, olha o som como é que fica, ó. Eu já começa a querer, já dá uma dissonância, mas ainda é consonância, ó. Terça menor. Está dentro ainda dos acordes maiores e menores. E eu tenho o sexto grau também aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o sexto grau de Dó é o Lá, aqui, ó. Sexta maior e sexta menor. Viu? Fica um som agradável, vamos dizer assim, para a gente entender melhor. Isso, quando o som fica um pouco mais agradável, nós estamos dentro de uma consonância. Mais na frente eu vou dar exemplo de acordes e possibilidades, tá? Vou falar só dos intervalos agora rapidamente, depois eu falo das possibilidades dos acordes. Agora, partindo para a dissonância, nós temos a suave e forte e neutra. Eu vou falar da suave agora, que é uma segunda maior e uma sétima menor. Tá? É uma dissonância, porém ela está um pouco mais tranquila ainda, vamos dizer assim, né? Então eu tenho a segunda maior, eu tenho Dó. Qual é a segunda maior de Dó? É o Ré. Só que a gente não consegue fazer aqui, que está na mesma corda. O teclado já consegue fazer. Então eu vou fazer uma oitava acima, já dá para sentir a dissonância. Ó. Dó, eu vou fazer aqui o Ré. No caso que é a segunda maior, ó. Já começa a dar aquele som, como o pessoal fala, um som estranho, né? Então, ó, esse é dissonância, ó. E a sétima menor também, eu vou fazer numa oitava acima também. Aqui, ó, a sétima menor é o si bemol dele, ó, do Dó, ó. Sétima menor. Já começa a dar a dissonância. Agora, a dissonância forte é quando eu faço uma segunda menor dentro do acorde, por exemplo. Eu vou fazer primeiro os intervalos. Ó, eu tenho a segunda aqui, é o Ré, não é? Então a segunda menor aqui é o Ré bemol. Olha o som como é que fica, ó. Fica bem forte, ó. Né? Fica bem, como alguns dizem, fica estranho, né? Esse som estranho que a gente fala é a dissonância, tá bom? Ó, desculpa, ó. Mas não quer dizer que fique feio, tá? No acorde. Sabendo fazer a dissonância, fica bonito, que eu vou explicar mais tarde. E agora eu tenho a sétima maior também, que é a dissonância forte aqui, ó. Eu tenho aqui a oitava, ó. Oitava até aqui, ó. E a sétima maior até aqui. Olha como é que fica forte. E a dissonância neutra é a quarta aumentada ou quinta diminuta. Então ela está ali, é uma dissonância também, é chamada dissonância neutra. Eu tenho o Dó aqui, se fosse uma quarta aumentada, seria aqui, ó. Ó. Viu que está bem forte a dissonância, mas é chamado, como eu falei, dissonância neutra, ó. E a quinta, a diminuta, é a mesma nota que a quarta aumentada, né?
Então, a gente vai ver a diferença aqui da consonância para acordes dissonantes. O acorde consonante é aquele acorde tríade que a gente costuma fazer, tanto maior quanto menor. Dó maior, Dó menor. São acordes consonantes, porque eles têm os graus que eu passei anteriormente e fica um som, entre aspas, né, mais agradável, né? Mas, como o pessoal diz, mas eu estou acostumado com a dissonância. Para mim, a dissonância é um som agradável. É a questão de você acostumar e começar a tocar, incluir nas suas músicas, que os acordes dissonantes também vão ficar mais agradáveis, né? Entre aspas. Vamos lá. Então aqui, ó, Dó. Ó, um som mais agradável, vamos dizer assim, né? Consonante. Tem terça maior e quinta justa. Dó menor tem terça menor e uma quinta justa. Ele tem um intervalo aqui de uma consonância imperfeita, mas é consonante. E a quarta também é considerada como um acorde consonante, ó. Vamos ser com quarta, só com quarta, ó. Ó. Ele fica brando, né? Ele fica com a consonância ainda legal, com quarta. Tá bom? Aí agora aquele parâmetro de então, acorde difícil para ser feito é acorde dissonante. Nem sempre. Eu vou dar exemplo aqui de um acorde consonante e é difícil ser feito. Eu vou inverter o Mi maior aqui e vai ficar um acorde difícil para ser feito. Muita gente não consegue fazer e é um acorde consonante. É o Mi maior. Aqui, ó. Eu tenho o Mi aqui. Eu tenho o Sol sustenido, que é a terça, que é consonante. Eu tenho o próprio Mi aqui, que é a nota Mi. Eu tenho o Si, que é a quinta. Eu tenho o Mi, então é acorde consonante. Ó. É fácil fazer? Não é. Então tire esse mito da cabeça aí que acorde difícil é acorde dissonante. Não tem nada a ver dissonância com dificuldade de ser feito, tá? Ó. Vou fazer esse acorde embaixo também aqui, ó. Lá com baixo e Dó sustenido, ó. É meio difícil fazer também, ó. Mas é um Lá maior. É difícil, né? Todo mundo consegue fazer por causa da abertura do dedo aqui. Tá bom? Ou você usar na quarta corda, usar os acordes da quarta corda, você começa a complicar também. Né? Porque você pensa que está fazendo acorde difícil, acorde dissonante, não tem nada a ver, tá? Hoje você vai aprender que dissonância tem a ver com os intervalos, os graus, para deixar a música mais bonita. Agora, os acordes dissonantes, eles acabam ficando um pouco mais difíceis em alguns casos, porque você precisa colocar uma sétima maior, uma nona menor. Por exemplo, vou fazer aqui um Dó com sétima, já botando uma dissonância, e vou botar também uma nona. Ó. Não é difícil de fazer esse acorde. É difícil? Não é. Aqui, ó. E é um acorde dissonante. Dó com nona. Ele é difícil? Não, é um acorde dissonante. Então, nem todo acorde dissonante é difícil. Agora, se eu fizer acorde com sétima e voltar essa nona aqui, botar nona menor, ele continua sendo dissonante, aí fica mais difícil ser feito, ó. Aí fica mais difícil que na verdade, o difícil é aquela palavra que eu resumo, a dificuldade está no desconhecido. Quando você passa a conhecer, ele fica fácil, né? Igual esse acorde aqui, começando na sexta corda. Ele é aqui, ó. Bem difícil ser feito, ó. Como é que ele é difícil? Não é porque ele é dissonante, porque ele é difícil, mas é bonito. Ele é um acorde dominante bonito para preparar. Às vezes eu estou fazendo um Ré, por exemplo, ó. Sol com sétima maior, aí eu faço isso, ó. Para ficar bonito ou vai ficar bonito? Quando você começa a entender como usar as dissonâncias, né? Ó, Ré com sétima maior, que é um acorde dissonante. E é fácil fazer. O famoso Ré com nona que todo mundo faz, ó.
Ré com nona. Difícil fazer? Não, é acorde dissonante, que ele tem a nona. Entenderam a diferença? Então, para você começar a brincar com isso, eu vou dar alguns exemplos aqui, vou tirar alguns acordes mais fáceis, vou trocar pelos acordes com dissonância para você ver a diferença. Só para a gente finalizar a aula e você entender que não é nada tão difícil assim, é só questão de estudar e entender o que é consonância e dissonância. E rapidinho aqui, eu tenho um e-book, galera, de campo harmônico. Se você quer complementar seus estudos, esse e-book está bem legal, bem completo, para juntar com seus estudos, até aqui nas aulas que eu passo aqui, né, de campo harmônico, aqui no canal. Ele é bem baratinho, né, você realmente vai conseguir comprar com tranquilidade. É só entrar lá, eu vou colocar aqui onde ficam os links, aqui eu vou colocar o direcionamento. Você dá uma olhadinha, abre a página, dá uma olhadinha, lá tem todas as matérias que eu passo nesse e-book. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Para complementar. E se você gosta de música instrumental, eu tenho lá no Spotify também 3 músicas lá para serem escutadas. Músicas, tem um samba, tem uma salsa e tem um baião. Todas essas 3 músicas eu estou tocando baixo e violão, tá? Dá uma olhadinha lá, é de graça, do Spotify, é só escutar, hein? Vamos voltar para a aula aqui? Então, para a gente finalizar, eu vou dar um exemplo aqui de uma música que eu vou tocá-la simples, como eu estivesse simplificando a música e usando só consonante, acordes consonantes. Depois eu vou colocar os acordes dissonantes. Fica realmente mais bonito, mas tem que saber usar. O importante é que a nota ela encaixe no acorde, no tempo forte. Eu sempre falei isso aqui nas aulas, são notas orgânicas. Elas têm que estar no tempo forte. A melodia da música, ela tem que encaixar no acorde. Então, você pode colocar acorde com nona, com sétima, 13ª, o que for. Mas se a nota do acorde não estiver, a nota da melodia não estiver nesse acorde, não adiantou nada você fazer acorde dissonante. É melhor fazer um acorde simples que a nota orgânica, né, que é a melodia, esteja no acorde. Então, você tem que estudar harmonia, estudar montagem de acordes, começar a estudar essa área aí. Então, vamos lá. Olha só, do raridade, né? Vou dar um exemplo do raridade aqui, ó. Não consigo ir além do seu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Toquei a música, simplifiquei, toquei. Aí agora eu vou usar a mesma melodia da música, agora eu posso botar alguns acordes novos, lembrando que a nota orgânica, que é a melodia da música, tem que estar no tempo forte de cada acorde que for entrando, tá? E a nota de passagem pode ser a nota da escala, mas a nota de cabeça do tempo forte tem que ser a nota dentro do acorde. Então vamos lá. Eu vou colocar agora, eu vou mudar aqui. Eu vou colocar uma dissonância aqui. Eu vou botar um Mi eu vou botar Mi com T maior, no caso, fazer uma sétima maior e nona, ó. Né? Fica bonito, né? E ao invés de Mi maior aqui, ó. Depois eu vou inverter esse Si. Em vez de fazer com pestana, eu vou fazer um Si invertido aqui com Mi bemol, ó. Ou Ré sustenido, né? Acho melhor Ré sustenido. Si com baixo em Ré sustenido. Depois eu vou fazer esse Dó sustenido aqui com sétima, uma outra dissonância aqui, ó. Depois eu vou botar um baixo no Si para ficar bonito. Vou entrar com Lá com nona, outra dissonância, para dar um brilho. Depois eu vou fazer uma outra inversão, ao invés de fazer um Mi maior, eu faço o Mi invertido aqui, ó, passo o Sol sustenido, já vou melhorando a música, ó. Que legal, né? Depois eu faço um segundo grau aqui menor com sétima. Eu tinha feito só menor, agora vou fazer menor com sétima. E o último acorde, que é o dominante, ao invés de fazer um Si, que
eu fiz aqui, ó, eu vou fazer com quarta e sétima, que é o que eu coloquei uma dominância aqui, né? Quarta e 11ª, ó. Que é a quarta igual a 11ª, eu já estou colocando a sétima também. Depois eu faço um Si7, que é uma que é um acorde também dissonante, para cair no Mi de novo. Vamos lá então, ó. Não consigo ir além do seu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Eu posso finalizar com o Mi com nona aqui, ó. Né? Fazer aqui, ó. Estou dando um exemplo, só para finalizar a música. Viu? E pode melhorar com a dissonância, fica bonito. O dissonante não é feio, ele só é diferente, né? Viu, né? Ficou bonito a música, ou ficou bonita a música, melhor dizendo. Então, tire esse mito da cabeça que acorde dissonante é acorde difícil e que também são acordes feios, não são. E acordes consonantes, eles podem ficar bonitos também e ser difícil também. Vocês viram em cada exemplo que eu passei aqui, tá bom? Estudem, é uma aula bem difícil, né? Essa aula tem que estudar bastante, vai até demorar um pouquinho essa aula aqui, porque é uma aula, tem aula que demora mais um pouco. Pegue passo a passo, estude com calma, que vai dar super certo, mas tem que estudar, nada é de graça, como eu sempre falo aqui. Estudar harmonia, você vai crescer, sua mente vai crescer 100% aí na música se você começar a estudar harmonia. E aí, pessoal, gostaram da aula de dissonância e consonância? É uma aula legal e é bom que tire esses mitos aí, essas paradas erradas aí que a galera fala que dissonância é um acorde feio, né? E que todo dissonante é difícil de fazer. Não é bem assim. Tanto o acorde consonante como dissonante tem acordes difíceis e fáceis de serem feitos e todos ficam bonitos se você souber usar, né? Dentro do lugar certo ali, usar a melodia dentro do acorde, todos ficam bonitos, tá? Tanto a consonante como a dissonante. É só estudar, tá bom? E não esqueça, pessoal, de curtir também esse vídeo aí, o canal lá embaixo. Dê um like lá, né, que é importante pra gente. Compartilhe com a galera aí esse vídeo e outros vídeos também. Vai ser muito legal aí pra mim também, porque eu preciso, né, desse compartilhamento de vocês aí, dessa ajuda, dessa parceria. E se você não é inscrito no canal, novo, né, tá vendo pela primeira vez aqui essa aula, se inscreva, nos ajude também, complementando aí a sua parceria conosco, tá? Um grande abraço a todos, mais uma vez aí por ter ficado comigo até o final da aula, que Deus abençoe, né, a todos vocês, um bom final de semana, que é legal a gente ter também com Deus aí, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser.